programa Pensamento em Marcha no canal Pororoca Cabana. Este programa Pensamento em Marcha de hoje, ele retoma o debate conjuntural. Debater a conjuntura, ela é fundamental, principalmente em um momento em que o Brasil está em grande efervescência. Não somente as condições sociais, como as manifestações, as mobilizações de ruas, como nós tivemos o 29M, o 19J, mostram o quanto o Brasil resiste, o quanto o povo brasileiro quer mudanças. Entretanto, nós temos também vários problemas sob o ponto de vista político. O governo Bolsonaro, ele é um governo, um desgoverno, que se caracteriza pela presença de setores militares em grande quantidade, assim como também é um desgoverno onde o elemento da destruição das condições de soberania nacional brasileira são muito fortes. A soberania nacional, seja ela sob o ponto de vista dos aspectos produtivos, seja sob o ponto de vista tecnológico, seja sob o ponto de vista, inclusive, dos elementos da qualidade de vida do povo brasileiro, está neste momento em grande risco. Muito recentemente, nós tivemos a aprovação de uma medida provisória que garante o processo de privatização do sistema Eletrobras. O sistema Eletrobras é um sistema que basicamente estabelece uma grande possibilidade de que tu possas ter condições de fornecimento de energia elétrica e assim como também elementos de energia a baixo custo, tanto para o processo produtivo como também para o consumidor brasileiro. É um dos sistemas energéticos mais eficientes e de menor custo no mundo inteiro. A Eletrobras, ela apresenta em caixa alguma coisa como 15 bilhões de reais. E a lucratividade no último ano, no ano de 2020, foi de algo em torno de 6 bilhões de reais. Então é muito difícil dizer e inclusive justificar o motivo do processo de privatização de uma empresa como essa. A única explicação é a perda da soberania nacional brasileira. Esse programa de hoje, do Pensamento em Marcha, nós vamos discutir a conjuntura, mas especificamente nós vamos estar tratando do agravamento da desocupação e da crise econômica brasileira e como isso atinge os trabalhadores brasileiros. Nos acompanhe nesse Pensamento em Marcha de hoje, especial, tratando da conjuntura e muito especificamente dos problemas da desocupação, do desemprego e das péssimas condições, precárias condições de emprego e de vida do povo brasileiro. Este é o programa Pensamento em Marcha e nós estamos no canal Pororoca Cabana. A crescente impopularidade do governo Bolsonaro caminha paralelo ao genocídio que leva a mais de 500 mil mortes decorrentes do Covid e da inação do governo federal. Por outro, o cenário de manifestações, tanto no 29 de maio e fortalecidos com o último 19 de junho, parece-nos que isso nos leva a necessidade de uma análise mais detida dos aspectos econômicos e que, muito especificamente, retire algumas consequências táticas em termos de repercussão, políticas em termos da luta do povo brasileiro. É importante também levar em conta que a análise dos aspectos de desocupação e, em particular, a análise dos aspectos econômicos que nós vamos agora fazer, vão
encontra aquilo que boa parte da mídia brasileira acaba divulgando. Em particular, os dados divulgados do último produto interno bruto, de crescimento do último produto interno bruto brasileiro, não coadunam, não batem com os dados de crescimento da desocupação que nós vamos demonstrar aqui a partir da análise de duas pesquisas fundamentais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A PIN, que é a pesquisa industrial mensal e que basicamente nos possibilita visualizar como é que os dados referentes à indústria dos chamados bens de capital, máquinas, equipamentos, dos chamados bens intermediários, ou seja, aqueles que são utilizados como insumo básico para o conjunto da produção no país, e da indústria de bens de consumo, aquele que refere-se em particular aos bens referentes a alimentos e a bens de consumo também como bebida, como é que nos últimos trimestres e nos últimos meses evoluiu essas indústrias. E, portanto, a análise da PIN, da produção industrial mensal, é para nós um ponto interessante que nós possamos, de algum modo, socializar com vocês. Ao lado disso, nós vamos também nos utilizar da chamada Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar Contínua. Em particular, nós vamos analisar os dados da PNAD contínua trimestral, que justamente aquela que fecha em março passado, agora próximo, a última PNAD contínua divulgada pelo IBGE, possibilita nos ver como é que o elemento da desocupação se agravou nos últimos períodos. E, portanto, nós temos um quadro que é um quadro bem distinto daquele quadro alvissareiro pintado pela mídia corporativa empresarial brasileira. Novamente, é importante citar aqui que esses dados, eles nos possibilitam uma tendência econômica, ou análise de uma tendência econômica, que é bastante útil para que nós possamos, de algum modo, estabelecer com que os movimentos, ou o que os movimentos sociais vão se defrontar pela frente, e em particular a adesão dos trabalhadores a esse conjunto de movimentos que iniciaram no 29M, mas também nos possibilitar ver como é que nos próximos meses nós poderemos ter um determinado comportamento da economia brasileira. Então, vamos a partir daqui buscar, de algum modo, analisar esses dados para vocês e buscar oferecer uma análise de conjuntura. No trimestre encerrado em março, agora, recente, o desempenho industrial no setor de bens de capital brasileiro, seja máquinas e equipamentos, observou um declínio de algo de 4,8%, ou seja, uma queda na produção de bens e equipamentos industriais no país foi de algo em torno de 4,8%. Sendo que os dados também mostram que o setor de consumo, que é um setor muito importante de ser acompanhado por conta de que tem a ver justamente com os elementos de renda, os elementos de emprego, de ocupação dos trabalhadores em geral, teve um declínio de 7,9%. E o setor intermediário, ou seja, aquele setor vinculado muito especificamente a insumos a serem oferecidos ao conjunto da indústria, não apresentou crescimento nesse trimestre que se encerrou em março. O que demonstra, portanto, um quadro que é um quadro bastante grave do desenvolvimento da indústria brasileira. E por que é fundamental considerar os elementos da indústria? Por conta de que justamente é no setor industrial e que ao qual se vincula também o setor de serviços e o setor de comércio, onde nós temos o conjunto ou o centro do processo de geração de ocupações na economia brasileira. O setor do chamado agronegócio, como também uma parte do setor industrial vinculada à chamada produção extrativa mineral, pouco gera ocupações. E, portanto, é fundamental que nós possamos, de algum modo, acompanhar como é que os setores, justamente aqueles setores que podem gerar ocupação, ou uma ocupação com algum grau de qualidade no país, infelizmente, não tiveram elementos de flexão, elementos de crescimento expressivo no último período. No trimestre encerrado em março,
portanto, o desempenho industrial no setor de bens de capital, que observou um declínio dessa magnitude, acaba nos dando, portanto, uma perspectiva que é uma perspectiva de continuação ou de permanência das condições de crise, né, no país. Esses dados de fragilização da indústria nacional, eles podem ser cruzados, ou é fundamental que eles possam se relacionar com os elementos da ocupação no país. Em particular, os dados da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, que podem ser acessados no sistema SIDRA do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são bastante ilustrativos daquilo que nos interessa aqui observar. Um primeiro ponto a ser observado é justamente o crescimento da taxa de desocupação. Esse crescimento da taxa de ocupação nos leva a uma taxa de desocupação nesse período que nós estamos tratando muito elevada. A taxa de desocupação no mês de março, portanto, no primeiro trimestre encerrado do ano de 2021, é uma taxa de desocupação de 14,7%. Nós temos aproximadamente 14,8 milhões de brasileiros que não conseguiram encontrar uma ocupação durante esse período. Somado a esse elemento de uma enorme desocupação nesse período, nós temos ainda um outro dado muito expressivo, que é o problema da subocupação. O que seria a subocupação? Seria basicamente aquela possibilidade que tu tens de ter alguma ocupação, entretanto, ou seja, pelo número de horas que tu não consegues encontrar, que tu não consegues fazer uma ocupação mais expressiva, ou mesmo pelos aspectos de rendimento, esses trabalhadores acabam sendo subutilizados. E a taxa de subutilização nesse período que se encerrou em março, também foi muito expressiva. Somado à desocupação, à subocupação por subutilização, né, desses trabalhadores, ao chamado desalento, nós temos algo em torno de 39 milhões de brasileiros que se encontram nessa situação. O elemento do desalento, ou seja, os trabalhadores que não conseguem ter uma ocupação e acabam desistindo de buscar emprego, foi também muito elevado nesse período. Chegou a algo próximo de 6 milhões de brasileiros. O quadro, portanto, que nós temos, o quadro sob o ponto de vista econômico, considerando tantos elementos de desocupação, a elevada taxa de 14,7% ou de 14,8 milhões de brasileiros desocupados, somado ao elemento da subocupação e além o aspecto do desalento, nos dá, portanto, um quadro econômico, sob o ponto de vista do lado do trabalho, do lado dos trabalhadores, extremamente ruim. E isso, infelizmente, considerando os elementos do dado de como está evoluindo a indústria brasileira, nos leva a uma perspectiva de que provavelmente nós não teremos condições de recuperação da ocupação e principalmente recuperação da ocupação em um quadro melhor para os trabalhadores brasileiros. Portanto, é fundamental que no próximo período a luta de rua do conjunto da sociedade brasileira, e nós temos agora uma manifestação já marcada para o dia 24 de julho, possa chamar o conjunto da sociedade, possa chamar os trabalhadores brasileiros como um todo, para que possam se posicionar. É necessário pelo menos 4 ações muito expressivas a partir daqui. Obviamente que essas ações só serão possíveis retirando o atual governo, que já demonstrou ser, tanto sob o ponto de vista do elemento dos aspectos de enfrentamento à pandemia. Nós chegamos a 500 mil pessoas vitimadas pela Covid-19 e nós temos ainda um quadro que pode se agravar com uma próxima
onda de Covid, já que é importante alertar, a vacinação, ela, no caso brasileiro, caminha muito lentamente. Nós temos um percentual de brasileiros como um todo vacinados, tanto com a primeira quanto com a segunda vacinação, muito baixa. O que acaba nos levando à possibilidade de nós termos uma terceira onda de Covid que acabe vitimando mais ainda brasileiros. Entretanto, é fundamental que nós possamos retirar esse governo, que, em função tanto da inação em relação ao Covid, mas também em relação à incapacidade de enfrentar os problemas econômicos, é bem claro. O próximo governo, ou um governo que se estabeleça contrário a esse conjunto de proposições que hoje regem o atual governo, que nós chamamos de neoliberal, é fundamental. Um primeiro ponto fundamental é que é necessário, de fato, fazer uma revisão constitucional que possa retirar a chamada Emenda Constitucional 95, a emenda do teto dos gastos. Uma emenda constitucional que foi imposta ao Brasil e que acaba, por assim dizer, incapacitando o governo, o Estado brasileiro, de agir justamente naqueles pontos que são fundamentais, que é o elemento do investimento público, que é o elemento de políticas de educação, políticas de saúde pública. Portanto, retirar a emenda constitucional 95, revogar e, no lugar dela, estabelecer um conjunto novo de políticas fiscais que possibilite expansão do investimento público, que possibilite geração de políticas que constituam novos postos de trabalho no país, investimentos na área de saneamento, investimento na área de habitação, investimento na área de logística, são pontos fundamentais. Um segundo ponto fundamental, e nesse sentido é necessário também um grau muito forte de interação com a sociedade brasileira como um todo, é necessário rever a chamada reforma trabalhista. A Lei Complementar 13.467 foi uma legislação que destruiu a capacidade de organização dos trabalhadores brasileiros, e isso sem gerar um posto de trabalho. Pelo contrário, se avançou no processo de precarização do trabalho, das relações de trabalho no Brasil, e, como demonstram os números, como mostram os números que nós tratamos há pouco, somente se agravou a desocupação. Portanto, o que denominaram de reforma trabalhista, na verdade uma contra-reforma trabalhista, contrária aos direitos dos trabalhadores brasileiros, foi, na verdade, um grande erro. Um erro que está dentro daquela perspectiva que foi o golpe de Estado que nós tivemos em 2016, em particular, como aquele senhor chamado Michel Temer acabou assumindo o governo brasileiro e acabou levando o Brasil para o passado, ao invés de levar para o futuro. O que ele propunha era uma ponte para o futuro. Na verdade, o que nós tivemos foi uma ponte para o passado. A destruição dos direitos trabalhistas e, portanto, a revisão dessa Lei 13.467 e um novo pacto em termos das relações de trabalho que possibilite com que as condições de trabalho do povo brasileiro melhorem, inclusive sob o ponto de vista dos aspectos salariais, é fundamental. Esse é o terceiro ponto fundamental. É necessária uma recomposição das condições de salário no país. Nos últimos anos, em particular nos últimos 5 anos, nós tivemos um declínio muito forte da renda média do povo brasileiro e, em particular, as taxas de salário foram muito comprimidas. É necessário que nós possamos rediscutir isso, inclusive sob o ponto de vista de políticas distributivas a partir do Estado brasileiro. E, por fim, um último ponto fundamental e necessário, é importante discutir políticas de financiamento para tudo isso. Como é que nós vamos financiar o Brasil pós-pandemia? E como é que nós vamos financiar o Brasil pós esse governo desastroso que nós tivemos? Um ponto fundamental é que os ricos tenham que pagar a conta. É necessária uma política, uma reforma tributária que possa, pelo menos, estabelecer 2 pontos centrais. O primeiro, é necessário que se regulamente o chamado imposto sobre grande fortuna, alguma coisa que já está na Constituição Federal de 1988 e que
até hoje não foi regulamentado. É necessário que aqueles que estão aqui no topo da pirâmide, aqueles que têm uma riqueza, uma renda superior a 2 milhões de reais no Brasil, que são basicamente os 1% mais ricos no país, possam pagar tributo. Hoje quem paga tributo são aqueles de baixa renda, justamente por conta de que a estrutura tributária brasileira é extremamente vinculada somente à chamada tributação indireta, a tributação sobre o consumo. Portanto, é necessário que nós tenhamos, de fato, estabelecido um imposto sobre grande fortuna. Entretanto, também é necessário que nós possamos fazer uma grande revisão no imposto de renda, de tal forma que nós possamos ter, de fato, as empresas, em particular as pessoas jurídicas, pagando imposto de renda no país, como também nós possamos ter um imposto de renda progressivo, ou seja, com um conjunto de alíquotas que possibilite com que aqueles que tenham mais renda paguem mais impostos. É necessário, portanto, como em diversas partes do planeta está ocorrendo, que os ricos paguem a conta da saída dessa crise muito forte, que foi a crise pandêmica, e em particular, no caso brasileiro, que nós possamos, de fato, ter políticas de financiamento para esse conjunto de políticas públicas para sairmos da atual crise, para gerar postos de trabalho que sejam pagos pelos mais ricos. Esse foi o programa Pensamento em Marcha, e nós estamos aqui no canal Pororocacabana, e nós convidamos vocês para que nos visite, para que possam clicar lá no sininho, e que, para que em novos programas, tanto do Pensamento em Marcha e outros programas aqui do Pororocacabana, vocês possam nos acompanhar. Muito obrigado.